E hoje nós vamos concluir a nossa série Rebuild. Aprendeu. Amém. Hoje eu fiquei convencido. Então vamos ficar de pé mais uma vez, sem querer fazer o vivo morto aí de sempre, de cada dia. Mas eu preciso de tempo hoje. Irmão, pensa no milagre que eu preciso hoje aqui, essa questão do tempo. Hoje nós vamos falar, a gente tem muito conteúdo e pouco tempo. Então eu acredito que depois que se alguma parte dessa mensagem hoje despertar você, incomodar você, perturbar você, eu quero que você, quando esse material sair, você compre e você distribua para quem você quiser e você mais do que nunca viva essas realidades que nós vamos falar aqui. Quem está comigo? Abra aí comigo então para a gente encerrar Neemias capítulo 3, verso de número 29. Neemias capítulo 3, verso de número 29. Hoje nós vamos falar sobre a porta oriental. A porta oriental, e é a última porta que nós vamos falar. E só para lembrar você, são 12 portas. Nós falamos 10. Eu deixei 2 para ser um extra para você depois, em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá, verso de número 29, se você achou, diga aleluia. Se você não achou, fica na sua, acompanha comigo aqui. Só não finge que acha que é pecado, tá? É a porta favorita, oriental, amém? Oh. Vamos lá. Depois deles, Zadok, filho de Imer, fez os reparos em frente da sua casa. Ao seu lado, Semaías, filho de Secanias, o guarda da porta oriental, fez os reparos. Vale um amém aí? Pai, em nome de Jesus, fala conosco. Nós colocamos a nossa mente, nosso coração totalmente cativo ao Senhor, que a gente possa sair daqui nessa manhã totalmente transformados, impactados pela sua palavra, em nome de Jesus, amém. Você pode sentar aplaudindo o Senhor aí no seu lugar. Queridos, perdão, nessa manhã nós vamos falar sobre a porta oriental, que na verdade, na ordem geográfica do mapa e da muralha, é a última porta, que fecha totalmente a muralha, se bem que alguns historiadores meio que colocam a porta da guarda depois da porta da porta oriental, mas tecnicamente a maioria dos scholars, das pessoas que gostam de mexer com a cabeça da gente, né, deixa essa porta por final por causa do seu simbolismo, por causa do seu significado. E a porta oriental, ela tinha esse nome não só por causa da sua localização geográfica, como também da sua localização profética, no cenário escatológico da história, no cenário bíblico. Então, por causa desses motivos e de outros, que eu não tenho muito tempo de decorrer tudo aqui, a porta oriental, ela aponta para a volta de Jesus. Vamos entrar nisso hoje, irmão? Você tomou café da manhã reforçado? Que o negócio vai ficar estreito aqui hoje. A porta oriental, ela aponta para a volta de Jesus. Deixa eu te fazer algumas perguntas. Você acredita na volta de Jesus, irmão? Você acredita que Jesus está próximo da sua volta? Agora, eu não sei o que mais precisa acontecer para você realmente entender que Jesus está voltando. Mas eu quero hoje, com a graça de Deus, com muita graça, porque é muita coisa, eu não tenho tempo de abordar tudo, e ano passado nós fizemos aqui uma série sobre as 7 igrejas do Apocalipse. Quem lembra disso aqui? E, por mais que a gente fez uma série, depois eu trouxe aqui um pastor que é Bíblia pura, e ele bagunçou mais ainda com a cabeça da gente, né? E não dá tempo de falar tudo. Agora, olha só, por mais de 2000 anos, a igreja vem lutando para entender e discernir o final dos tempos. Todo esse tempo a igreja vem tentando entender e discernir. Agora,
a grande verdade é o seguinte: só existem 4 maneiras de olhar e compreender a escatologia bíblica. 4 lentes. Fala comigo assim: 4 lentes escatológicas. Só existem 4 maneiras da gente interpretar o livro de Apocalipse. Tem gente que tem medo de ler o livro de Apocalipse. Tem crente que se lê o livro de Apocalipse ele nem dorme, né? Mas, irmão, o livro de Apocalipse não tem muito segredo quando você entende esses princípios, porque o grande problema da igreja é que a gente fica perdendo tempo preso em detalhes que não vai levar a gente a lugar nenhum e não vai mudar muito a realidade das coisas, e aquilo que é para a gente entender, receber, caminhar e viver, a gente não vive. Então eu quero mostrar para você rapidamente, à luz das Escrituras, quer dizer, da história, desse princípio da teologia, esses 4 entendimentos, esses 4 filtros que vão fazer você entender, e depois que você for picado por esse bug aí, você vai poder me dizer se é verdade ou não, o que você acredita, qual que você identifica mais. Então vamos lá, o primeiro deles, solta um gráfico aí, eu coloquei um gráfico aqui, a gente fez um gráficozinho para poder te ajudar. Olha só, essas são as 4 maneiras, as 4 lentes que a gente interpreta o livro de Apocalipse. Não importa o quanto você estudar, o que você estudar, tudo que se conhece hoje da ciência do fim dos tempos se encaixa em uma dessas teses ou dessas lentes. A primeira delas, olha só, é o pré-milenismo. Só para você entender, aqui Jesus vem, morreu e ressuscitou. Todo mundo comigo aqui? Jesus vem, morreu e ressuscitou. O primeiro grupo são é o pré-milenismo, os pré-milenistas tribulacionais, pós-tribulacional. Então, o que eles entendem? Eles entendem o seguinte, olha, que de repente chegará um momento, Jesus vem, morre, ressuscita, e aí a história começa, a igreja começa, né, a gente vai caminhando, de repente vem um momento de tribulação. 7 anos de tribulação no mundo, né? Aí as coisas começam a acontecer, aí nesse período de tribulação, ele dá início com o quê? Com a chegada do anticristo, e aí começa, né? As coisas começam a ficar tensas. No final desse período, Jesus vem pela sua segunda vez, ele vem, e quando ele vem, ele estabelece um governo, um milênio de 1000 anos literais, e Jesus vai descer, vai colocar um trono ali em Jerusalém, e vai governar ali em Jerusalém como um político, como um rei. Quem está comigo aqui? Isso é o que acredita os pré-milenistas. E depois do milênio, aí vem o quê? Vem o juízo final, e depois do juízo final, vem a eternidade. Então olha só, Jesus morre, ressuscita, vem o período de tribulação sobre a terra, Jesus volta, vem o milênio literal, Jesus governa por 1000 anos, vem o juízo final e logo depois a eternidade. Todo mundo comigo aqui? O segundo grupo é os pré-milenistas dispensacionalistas. Meu Deus, caiu até uma letra aqui. Quem são esses? Esses são aqueles que acreditam, a ótica deles e a visão deles é muito simples. Jesus vem, morre, ressuscita, a igreja começa, de repente, vem o quê? Vem o arrebatamento. Jesus vem pela segunda vez, secretamente, e tira o povo da terra. Todo mundo desaparece. Quem está comigo aqui? O povo desaparece no arrebatamento e o arrebatamento da igreja é o pontapé de start de tudo. Quando o anticristo se manifesta, Jesus arranca a igreja da terra no arrebatamento e aí começa o período da tribulação. O anticristo traz paz sobre a terra, faz um acordo de paz com 7 anos entre Israel, o povo judeu e o povo árabe, que é na verdade o entendimento e a paz entre os 2 irmãos, Ismael e Isaac. Quem lembra disso aqui, diga amém. E aí 7 anos o acordo é tratado, mas na metade desses 7 anos, 3 anos e meio, ele deseja ser adorado e o acordo de paz é quebrado. Aí começa, dentro desse período da tribulação, um período que eles chamam de grande tribulação. Está todo mundo comigo aqui, gente? Grande tribulação. Aí, meu irmão, vem a marca da besta, vem não sei o quê do Bill Gates.
não sei o que o povo está preocupado, e não sei o que. Aí vem 3 anos e meio de prova mesmo, e aí de repente Jesus desce do céu, né, e pisa na cabeça do anticristo, dá na cara do falso profeta, vence a batalha do Armagedão. Vem comigo aqui. E aí Jesus vem com a igreja nas nuvens e estabelece o milênio, que é um período, né, literal de 1000 anos, que vai ser governado por ele ali em Jerusalém, e todo mundo vai uma vez por ano adorá-lo, e é onde vai se cumprir a profecia de Isaías, que diz que todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Todo mundo comigo? Depois desses 1000 anos vem o juízo final, e depois do juízo final, a eternidade. Terceiro grupo é o mais fácil de entender, é os pós-milenistas. Jesus vem, morre, ressuscita, aí começa a igreja conquistar as nações, a igreja, o evangelho é pregado a todo mundo, o evangelho vai pregando, o evangelho vai sendo pregado, as pessoas vão sendo transformadas, e aí, com a transformação das pessoas, o mundo inteiro começa a experimentar uma paz, uma transformação, aí de repente, vem o milênio, que o milênio também literal, que é um ano de mais paz ainda. Mais paz ainda, até que o quê? Jesus vem do céu de novo, aí ele vem fisicamente, né? E termina e conclui com o juízo final e a eternidade. E o último grupo são os amilenistas, o amilenismo. O que eles acreditam? Eles acreditam o seguinte: Jesus vem, morre, ressuscita, e aí o que acontece? A partir do momento da ressurreição de Jesus, começa o milênio de Cristo. Ou seja, nesse exato momento agora, Jesus já é rei. E ele já está estabelecendo o seu milênio. E esse milênio não é um milênio cronometrado no calendário, é um milênio simbólico. Porque eles entendem que no passado, quando o rei queria afirmar que o seu reino seria eterno, ele costumava dizer que o seu reinado seria um reinado de 1000 anos. Então é um reinado simbólico. E aí, durante todo esse período, né, Jesus está reinando. E onde que ele reina? Ele reina no coração dos seus súditos, no meu e no seu coração. Olha um amém aí? E aí o que acontece? Lá no finalzinho vem um período também de tribulação, 7 anos de tribulação, 7 anos de o circo pegando fogo, e aí vem o anticristo, e aí vem a perseguição, o negócio fica tenso, e aí Jesus vem, e na sua segunda vinda, e as pessoas que morreram, ressuscitam e são transformadas com o corpo glorificado, e nós que vamos ver vivos essa cena, automaticamente seremos transformados com ele. Olha um amém aí? E aí depois vem o juízo final e a eternidade. Quem entendeu, diga aleluia. Agora olha que interessante, nenhuma dessas formas de enxergar a visão escatológica está errada. Todas estão certas. Todas têm fundamentos bíblicos. Se você acreditar em qualquer uma dessas maneiras de enxergar o Apocalipse, você não está você não está errado, nem muito menos sendo herético. Você está sendo bíblico. E aí, se você perguntar, pastor, qual que o senhor acredita? Particularmente, cresci aprendendo o pré-milenismo, que é o mais comum hoje em dia, é o pré-milenismo. Mas existe uma questão muito séria e que a gente tem que levar com muito cuidado. Sabe qual é? Porque por mais que esse seja o modo mais comum no meio da igreja, ele só foi estabelecido em 1820, 1800 para cá.
Até então, ninguém conhecia sobre isso. E eu, particularmente falando, cresci na fé aprendendo essa visão, mas eu estou com os 2 pés já no amilenismo. Eu só ainda não pulei de cabeça porque eu preciso analisar algumas coisas. Mas essa é a maneira que eu olho, e nenhuma delas estão errada. Por que não está errada, pastor? Porque nós não podemos ficar presos em questões de detalhes que não vão influenciar o fim, que é a eternidade. Então, meu irmão, se você acredita que Jesus vai vir como um ladrão da noite, aleluia, quem está comigo aqui? Se você acredita que não vai ser assim, aleluia para você. Agora, o que nós temos que entender são os pilares doutrinários dessa realidade escatológica, que não podem ser mudados, alterados e nem muito menos anulados. Então existem 4 pilares que, independente dessas diferenças aqui, os 4 entram em acordo. Quais são eles? O primeiro pilar é o seguinte: Jesus voltará. Pronto, não mexo nisso. Você pode acreditar. Coloca aí, deixa aí. Isso, deu trabalho, aleluia. Augusto, é uma benção, Augusto. Jesus voltará, independente se ele vai vir 1, 2, 3 vezes, Jesus vai voltar à igreja. Segundo pilar, que a gente não pode mudar: os mortos vão ressuscitar. Terceiro pilar: haverá um juízo final. Fala comigo, juízo final. Agora eu queria ver aonde a galera da hipergraça vai encaixar isso. Isso é outra mensagem, Vou para você pensar. Haverá um juízo final. Última realidade, último pilar doutrinário que a gente não pode mudar: haverá uma eternidade. Uma salvação eterna ou uma condenação eterna. Quem está comigo aqui? Agora, qual é a importância disso tudo, pastor? Eu vim para a igreja, estou cheio de problema na minha casa, meu casamento, na minha empresa, não sei o quê. Aonde que isso encaixa em mim? Porque, olha, qual é a importância? O que significa para a nossa vida a restauração da porta oriental? Meu irmão, deixa eu só te falar algo que às vezes você não sabe, e se você sabe, às vezes a gente esquece por causa dos problemas. Tudo que a gente hoje, eu não vou dizer tudo para não generalizar, 90% das coisas que a gente traz para a igreja e coloca nos pés de Jesus vão ficar aqui. Vão ficar aqui, não entram com você na eternidade. E o pior de tudo, define a sua eternidade. Já pensou nisso? 90% das coisas que te trazem para a igreja, que fazem a gente, 90% das coisas, os problemas, as coisas impossíveis que acontece, 90% das coisas, meu irmão, a gente vai deixar aqui. Ou a gente não vai usar na eternidade. Essa mulher linda que está do seu lado, meu irmão, lá em cima, vocês vão ser amigos. Teve uma irmã que já olhou e falou assim: não quero perto de mim não. Meu irmão, esse trabalho seu, dinheiro não tem lugar no caixão. O paletó é pequeno. Quem está comigo aqui, gente? Agora, qual é a importância da gente entender isso, meu irmão? Restaurar a porta oriental, em primeiro lugar, é resgatar a importância de estarmos prontos para a volta de Jesus. Prontos. Fala comigo assim: eu preciso estar pronto. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa aqui. A única certeza que nós temos quando a gente nasce é que a gente vai morrer. É ou não é? Nós somos os únicos seres que temos essa realidade em nós. O seu cachorro está dormindo na sua casa, está nem aí. É ou não é? Quem está comigo aqui?
Então eu preciso entender e resgatar em mim a importância da volta de Jesus. Eu vou ler um texto com você, Apocalipse 3, verso 11, 12, diz assim, olha: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Aquele que vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o meu nome, o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Agora, tem gente que acha assim, não, pastor, mas Jesus está vindo desde não sei quando. Tem tempo ainda. Mas, pastor, eu estou de olho em Israel, porque Israel é o relógio, e não sei o quê. Quando eu ver com o anticristo, né? Se não for o Bill se não for o Elo, não sei o quê. Quando eu ver que está aparecendo, eu venho para a igreja. Deixa eu te dizer uma coisa. Jesus pode voltar para você agora. Meu irmão, presta atenção. Se entupir uma veinha no seu cérebro, uma veinha que não dá para ver nem com o olho nu, acabou para você. Acabou para mim. Jesus vem assim, ó. E aí? Ou seja, então restaurar a porta oriental é restaurar em nós essa importância e viver uma vida na certeza de que Ele pode voltar agora. Quem está comigo aqui, gente? Restaurar a porta oriental é despertar em nós o compromisso com a sua volta. Posso entrar aqui um pouquinho? O compromisso com a sua volta. Olha só, eu coloquei essa versão aqui bem atualizada, para você entender os mínimos detalhes. Olha só, e o anjo continuou falando, Apocalipse 22, verso 10 e 11. E o anjo continuou falando: não faça segredo das palavras proféticas desse livro. Está falando sobre o livro de Apocalipse. Pois o tempo de acontecerem essas coisas está perto. Agora presta atenção. Quem é mau, que continue a fazer o mal. Quem é imundo, que continue a ser imundo. Quem é bom, que continue a fazer o bem. E quem é dedicado a Deus, que continue a ser dedicado a Deus. Agora a pergunta é: você está comprometido com a causa? Até que ponto você está comprometido com essa volta? Até que ponto você está comprometido a ser dedicado a Deus? Porque se você, meu irmão, se você quiser continuar vivendo essa vida aí, de, olha, na sexta-feira, pastor, eu broto no bailão. Cabelinho, ok. Shortinho, ok. Broto no bailão por desespero do não sei de quê. Se você quiser, go ahead. Pode fazer o que você quiser, irmão. Pode continuar na fornicação, pode continuar no pecado, pode continuar no jeito que você quiser, pode continuar fazendo o que você quiser. Quem tiver sujo, que se suje. Quem está comigo aqui? Posso chegar aí, irmão? Porque, irmão, deixa eu dizer uma coisa, o nosso compromisso, ele se manifesta mais nas nossas atitudes do que nas nossas palavras. Compromisso. Nas atitudes. Quem é casado aí? Dá um glória a Deus aí. Fala aleluia. Jesus é na minha vida, aleluia. Olha o milagre aí, olha o milagre aí, irmão. Levanta a sua mão esquerda assim para dar inveja no solteiro. Aí, ela diz, chupa essa manga. Levanta a mão aí, tá vendo esse metal aí no seu dedo? Isso aí é o que, irmão? Atitude de compromisso. Porque se ele ama você mesmo, ele bota um anel aí, irmã. Aí, ó, Jesus está falando aqui. Se ele ficar só naquela, eu te amo, não sei o quê, e só te levar no McDonald's, desconfia. O compromisso gera o sacrifício. Quem está comigo aqui? Meu irmão, é assim. Então, olha, o nosso compromisso, ele se manifesta nas atitudes. Segundo lugar, as nossas palavras convencem. Olha só, olha aqui. Nossas palavras convencem, mas os nossos exemplos arrastam. Eu peguei essa de manhã hoje, que veio no carro já me dando essa lambada. Amém, gente?
Então, olha só, o que esse mundo lá fora, o que a igreja, muitos aqui dentro, não precisam ver a gente dizer: ei, você é da vida, hein? Jesus está voltando, vai descer no fogo, hein? Jesus não precisa, meu irmão, o que esse povo precisa não é isso. O que esse povo precisa é ver a sua vida transformada, ver as suas atitudes transformadas. Porque, meu irmão, eu não estou falando de perfeição não, porque ela só vai acontecer, presta atenção, nós só seremos como Ele é, independente da sua visão e da sua maneira de olhar para a escatologia, nós só seremos quando Ele é, quando Ele se manifestar. Seja no arrebatamento, seja na vinda física, seja do jeito que for, nós só seremos perfeitos quando Ele nos tornar perfeito. Enquanto isso, meu irmão, é a gente que tenta se melhorar a cada dia. Ou seja, o Evangelho não te impõe uma obrigatoriedade de perfeição, mas ele também te responsabiliza de ser melhor do que você foi ontem. Está comigo aqui? Então, para a gente caminhar para o final, meu irmão, restaurar a porta oriental é resgatar o nosso ânimo e a nossa esperança. Porque olha só, por mais que essas coisas, às vezes intimida, às vezes confronta, às vezes, dá tapa na nossa cara, às vezes nos sacode para uma realidade. Por mais que isso, às vezes, também pode provocar um pouco de medo, porque se você ler o livro de Apocalipse e levar tudo de uma forma literal, se assusta, é ou não é? Tem gente que me ligou durante essa pandemia preocupado que se o Bill Gates lançasse a vacina, ele iria embora. Tem gente que ficou preocupado porque achou que o coronavírus era o não sei o quê, e o fim do mundo, e não sei o quê. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa, para te libertar. Para libertar você. Jesus diz assim, lê lá depois, Mateus capítulo 24, lê tudo. Lê em várias versões da Bíblia para você não ficar para você ficar com a consciência mais livre dessas coisas. Jesus falou assim, olha, rumores de guerra, pestes, terremotos. Quem está comigo aqui? Tudo isso ainda não é o fim. São só os sinais. Quem está comigo aqui? Eu acho muito interessante uma figura que Jesus usa para ilustrar e nos levar a uma realidade de entendimento do fim dos tempos. Jesus usa a figura de linguagem de uma mulher que está grávida. Ele usa uma expressão chamada dores de parto. Quem já ouviu isso aqui? E as irmãs aí, que são mães, vão entender exatamente o que eu estou dizendo. Porque antes da criança nascer, muitas coisas acontecem. E as dores não começam de repente. É ou não é, mamães? Quem está comigo aqui? As dores vão dando o quê? Sinais. Sinais mais frequentes. Até um ponto que as contrações começam a ser cada vez mais fortes e mais rápidas. É ou não é verdade? Até o quê? Até vir o nascimento da criança. Então, tudo que está acontecendo hoje, deixa eu te dar uma boa notícia para você almoçar tranquilo hoje. Vai piorar. Pastor, você está dizendo, não, vai piorar, irmão. Não te animei não, né? Vai piorar. Vou ler um texto com você aqui. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 13 ao 18. Irmãos, o apóstolo Paulo escrevendo para a igreja de Tessalônica, irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem. Ele está falando sobre as pessoas que já morreram, para que não se entristeçam com os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, quem crê, diga amém. Cremos também que Deus trará, mediante a Jesus, e com ele, aqueles que nele dormiram. Dizemos essas coisas pela palavra do Senhor, que nós, os que tivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos aos que dormem. Ou seja, se a gente ficar vivo, a gente não vai chegar lá primeiro. Presta atenção.
Olha só, pois dada a ordem com a voz do arcanjo e ao soar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados, algumas expressões dizem arrebatados e dançamera, com Ele nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares e assim estaremos com o Senhor para sempre. Agora presta atenção. Olha como que ele termina tudo isso que ele falou. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. Ou seja, quando você escutar qualquer notícia por aí que algum crente desavisado ficar sem dormir, preocupado com tudo isso, consola ele. Consola ele com essas verdades que eu vou dizer para você aqui. Como que eu olho para tudo isso que está acontecendo e tudo isso que a Bíblia vai me mostrar que vai piorar ainda e fico consolado. Que isso? Vou te mostrar como que a gente fica consolado. Quem crê em Jesus aqui, quem está cheio de Deus aqui, quem sabe que... Como que eu me consolo com essas verdades? Eu me consolo sabendo que eu conheço o final da história, irmão. A gente já sabe o final da história. Meu irmão, pode vir anticristo, pode vir falso profeta, pode vir a besta do mar, a besta não sei de que vai ser, pode vir não sei o que, quantas bestas que for, pode vir tribulação, pode vir grande tribulação, pode vir não sei o que, meu irmão, eu sei o final da história, filho. Quem está comigo aqui? Eu sei o final da história, nós sabemos o final da história. Bate no peito e fala assim, nós sabemos. Não, fala assim, eu sei o final da história. Por isso que todas as vezes que o diabo falar no seu ouvido, quando você está vivendo um problema, uma situação complicada, e ele diz assim, ih, já era. Ou toda vez que ele vir trazer o seu passado de novo, na sua cara, lembra ele do futuro dele, e fala assim, ei, sei o final da história. Quem está comigo aqui? Como eu me consolo? O nosso consolo é pela fé, irmão. É pela fé. Independente dessa ordem de tudo isso aqui, tudo isso é pela fé. Agora, existe algo que nós temos que entender com esse princípio da fé. Porque eu prefiro acreditar agora e moldar a minha vida com tudo isso, com essa crença, com essa fé que está no meu coração, moldar o meu comportamento, a minha maneira de ser, andar certinho agora, fazer as coisas que tem que ser feitas agora. Eu prefiro fazer tudo isso agora. E lá na frente, você falar assim, ih, bobão, olha lá. Você ficou sem curtir as coisinhas da vida, ficou sem curtir as baladas, aqui eu no céu com você, ó. Eu prefiro fazer tudo, e lá na frente ver que eu estava errado, do que viver do jeito que eu quiser aqui. Fazer tudo que eu tenho que fazer aqui. E aí chegar lá na frente eu quebrar a cara. Quem está comigo aqui, igreja? Então é pela fé. Em último lugar, eu já termino. Eu me consolo quando eu sei que a nossa vitória está garantida em Jesus. Em Jesus, irmãos. Quando Ele se manifestar, olha só, quando Ele se manifestar, acabou. Por isso que eu disse para você, que eu estou com os dois pés já aqui, ó, no amilenismo. Porque esse aqui, ó, é a única maneira de olhar para as realidades do tempo do fim, sem essa questão de segunda chance e segunda oportunidade. Ou você resolve agora ou já era. Porque os outros têm aquela coisa, se eu não aceitar Jesus aqui, é só não receber a marca da besta, estou de boa. É ou não é? Não pega o chip, aleluia, não vou fazer isso, eu sou crente, estou desviado, fiquei, mas sou crente, aleluia. Presta atenção. Por que eu estou tão com o pé aqui? Sabe por quê? Porque se você olhar o panorama bíblico,
Deus nunca tirou o seu povo dos momentos de tribulação da história. Deus não tirou o povo do Egito quando as pragas vieram. O povo lá do Egito recebendo as 10 pragas, e como que estava lá no meio do acampamento dos hebreus? Boa. Ao longo da história, o cenário histórico inteiro, Deus não tirou o seu povo no meio das tribulações e das perseguições. Sabe o que ele faz? Ele dá graça no meio da tribulação. Então deixa eu te dizer uma coisa, fica de pé para parecer que está acabando. Aleluia. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão. O negócio é agora, é now. Right now. Então eu quero encerrar essa série dizendo para você, querido. Nós estamos num momento da história mais propício para reconstruir essas verdades. Deus, eu acredito, você pode fazer a leitura que você quiser do que está acontecendo. Eu acredito que Deus entrou em 2019 assim, ó, quer dizer, 2020 assim, ó, e disse assim: deixa eu sacudir esse povo aqui um pouquinho. Deixa eu parar esse negócio aqui. Deixa eu mostrar para esse povo que eles não estão em controle de nada. Quem manda nesse negócio, nessa bagaça aqui sou eu. Ou não? Porque você... Meu irmão, você pode ter dinheiro, mas se você pegar o corona, você fica preocupado. Ou não é? Se você já pegou, você está mais ou menos assim. Mas, ó... E se vir um outro... Já pensou se viu o Corona 20? Sangue de Jesus. Está amarrado, né? Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque a nossa vulnerabilidade é real, irmão. É real. E Deus provou isso. E olha, deixa eu te dizer uma coisa. O que eu quero que você entenda é que ao longo dessa caminhada toda que nós estamos reconstruindo aqui, nós estamos vivendo um tempo mais propício para essas coisas. Ou a gente entende que Deus parou o tempo agora para a gente reconstruir realmente o que interessa na nossa vida, ou depois disso, irmão, quem está comigo aqui? Feche seus olhos aí onde você estiver, em nome de Jesus. O grupo de louvor pode subir para a gente cantar uma canção e a gente terminar. Pode apagar as luzes aí se quiser. Quero deixar você bem à vontade agora. Eu não quero emocionar você, eu não quero deixar você preocupado, eu não quero fazer nada disso, nada disso. Eu quero, meu irmão, que você pela fé, você decida. O texto que nós lemos, eu fiz questão de fazer você repetir em voz alta. Diz assim, que a pessoa que reparou essa parte do muro, ele começou a restauração de frente da sua própria casa. Ou seja, essa decisão é pessoal. É sua. Ninguém pode decidir por você. E o mais interessante disso é que você também não pode ficar sem uma decisão. Você, querendo ou não, precisa se manifestar. Porque o fato de não tomar uma decisão já é uma decisão.